está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me. Pois assim está escrito. Primeira carta de Timóteo. Toda a escritura, divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para corrigir, instruir o homem, a fim de que ele seja aperfeiçoado diante de Deus. As escrituras só têm um propósito: instruir, ensinar o homem para que ele seja aperfeiçoado diante de Deus. Ou seja, então, Deus ele quer que o homem seja aperfeiçoado em toda a sua obra. Então é do agrado de Deus e é a vontade de Deus que nós tenhamos caminhos retos em toda a maneira de viver. Pois Jesus Cristo mesmo ele diz: aquele que caminhar em luz nunca caminhará em trevas. Pois Jesus Cristo mesmo ele disse: aquele que andar em luz nunca andará em trevas. Jesus ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Ele salvar o que se havia perdido. Jesus disse assim: a minha palavra ela há de julgar no último dia. Eu não vim julgar o mundo, mas a palavra que vocês já têm ouvido, esta mesma palavra de julgar no último dia. Ou seja, a obra de Jesus é a salvação do homem. O desejo de Jesus Cristo é a salvação de todo o homem. Por isso mesmo Jesus bem nos alertou acerca do pecado e suas consequências. Jesus alertou. Tudo que eu preguei aqui está escrito. Quando Deus assim, em sua palavra ele menciona acerca do pecado, é alertando, é trazendo ao homem uma conscientização. Assim está escrito na palavra do Senhor: sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andem em amor, andem em temor de Deus, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. A Bíblia diz que Jesus ele se entregou em sacrifício a Deus, uma oferta com cheiro suave a Deus. E a Bíblia diz que nós temos que andar como ele andou. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor ele consiste em andar como Jesus andou. A conduta de Cristo ela nos reflete o verdadeiro amor. Jesus diz: não tem amor maior do que este, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não foi isso que Jesus fez? Justamente na cruz do Calvário foi isso que Jesus fez. Deu a sua vida. Jesus não foi suas riquezas que ele tinha, mas tudo que ele tinha, ele deu, a sua vida. E não tem amor maior do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, que a Bíblia está falando. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Eu pergunto a você, amado, a sua conduta imita a Cristo, reflete a Jesus Cristo, a forma que você caminha? Será que as pessoas olhando para você, elas podem dizer: olha, esse é um exemplo, parece com Cristo? E será que o seu exemplo vai levar as pessoas ao inferno ou ao céu? Porque o exemplo de Jesus, a conduta de Jesus, levava as pessoas a Deus. A conduta de Jesus, sem as palavras, já encaminhava o homem a Deus. E a tua conduta? Será que as crianças podem te imitar? Será que a sua conduta é algo aprovado?
de tal maneira que até as crianças podem te ver como exemplo, porque Jesus falou: ai daqueles que escandalizar um dos meus pequeninos. Será que as suas crianças dentro da sua casa, ela vê um bom exemplo, uma boa conduta ou uma má conduta? Veja bem, meu irmão, Jesus diz que nós temos que, como filhos amados, caminhar em amor a Deus, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício com cheiro suave a Deus. Mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque sabeis bem que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então a Bíblia ela diz que nós temos que caminhar como Cristo caminhou, e mostra qual que é a forma reprovada diante de Deus. E aqui tem algumas instruções que Deus deixou. Não caminhem em impurezas de prostituições, não sejam dados a parvoices, chocarris. O que é chocarris? Pessoas que zombam, pessoas que fazem piada com o nome de Deus, com a palavra de Deus, zombam da palavra de Deus. Isso é o pecado de chocarris que as pessoas mais estão praticando nesta geração, onde isso mostra que o amor já se esfriou mesmo verdadeiramente. Não ainda vai se cumprir essa palavra, mas ela já se cumpriu. Jesus ele disse que nesse tempo que nós caminhamos pela terra, nós devemos caminhar em temor a Deus, que não haja impureza, prostituição, avareza, que é o amor ao dinheiro, e muitos estão se perdendo. Jesus diz: como convém, caminhem como santos de forma conveniente diante de Deus, não pratiquem tais coisas, não sejam fornicadores, impuros, avarentos, idólatras, nos quais não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus. Por conta dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Olha o que causa a ira de Deus: as práticas do pecado, práticas de chocarrices, práticas de adultérios, as práticas de prostituição, elas causam a ira de Deus. A prática do adultério causa a ira de Deus. O homem tem adulterado, tem se prostituído, tem vivido a vida de imoralidade, a vida de bebedeira, tudo isso conduzindo para o mesmo lugar, para o inferno. Quando se fala de pecado, meu irmão, diante de Deus, todos eles só vão ter um destino, vão levar todos ao mesmo lugar, e a saber, o inferno. Quando se fala de pecado, meu amado ouvinte, desde a mentira até o homicídio, desde o homossexualismo até a bebedeira, todos só tem uma recompensa: o inferno. Quando se fala de pecado, Deus não é negligente quanto ao pecado. Deus ele é longânime, benigno, esperando que todos se arrependam e venham alcançar a vida eterna. Mas quando se fala de pecado, Deus não põe essa mão no pecador e diz: vinde a mim, bendito do meu Pai. Quando se fala, meu irmão, de pecado, Deus ele diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está escrito isso. Será que essa palavra não pode ser recebida nesta geração? Será que a palavra de Deus está tão desatualizada assim como o Papa Francisco falou ao público? Eu te digo que não. Jesus diz: passarás os céus, passará a terra, mas esta palavra jamais há de se passar. Essa palavra é mais atual do que nunca. Ela se renova dia após dia. Ela se renova dia após dia. Veja que Jesus também vai dizer em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus diz, no capítulo de número 11, do Evangelho de Lucas, está escrito assim no versículo número 33: ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto,
Ninguém acendendo uma candeia põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no veladouro, para que os que entram vejam a luz. Ora, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o teu resplendor. Veja, meu amado, a Bíblia diz: os olhos são a lamparina do corpo. Os olhos, eles não podem contemplar todas as coisas e você continuar puro ainda. Seus olhos não podem contemplar a prostituição e tu continuar ainda caminhando puro. A Bíblia diz que seus olhos contemplar coisas más, todo o teu corpo será mau. Se seus olhos contemplar as coisas boas, todo o teu corpo será bom. Essas coisas boas e coisas más que a Bíblia está falando não é relacionado ao que nós achamos que é bom, ao que nós achamos que é errado, ao que nós achamos que é aprovado, ou o que nós achamos diante de Deus não é levado em conta. O que nós achamos diante de Deus não faz diferença, porque uma somente coisa é levado em conta, que é o que a palavra diz. A única coisa que é levada em conta é o que a palavra de Deus ela diz. Deus ele não leva em conta o que nós achamos. As coisas que nós achamos não se leva para a vida, não se aplica. A Bíblia diz: os olhos são a lamparina do corpo. Se os seus olhos contemplar coisas boas, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos contemplarem coisas más, todo o teu corpo se tornará mal. O que quer dizer essa palavra, amado? O que quer dizer essa palavra? Porventura, o homem, ele contempla com seus olhos pornografia e Deus não reconhece isso como pecado. Porventura, o homem cobiça nas ruas, mulher cobiçando o homem, e Deus não leva isso como pecado. Porventura, meu amigo, o que os seus olhos contemplam não vão tornar o seu corpo em trevas. Por que você acha, meu irmão, que a Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração? Eu queria saber, eu queria entender o porquê que hoje se cantam sobre cachaça, sobre prostituição, sobre imoralidade. É porque o coração está cheio de imoralidade. É porque os olhos estão cobiçando o pecado e estão dizendo que Deus conhece, em caminho com Deus, mas na verdade nunca conhecerá Deus. Os olhos são a lamparina do corpo. Por que que, meu amigo, nós vemos hoje homicídios, adultérios, imoralidades? Porque o coração ele é um baú que guarda os seus tesouros. E Jesus diz: onde estiver o teu coração, lá estará também o seu tesouro. Aonde estiver o teu coração, será encontrado o seu tesouro. Note, o seu tesouro não é a Deus, e nem tampouco a boa e agradável vontade de Deus. Muitos, o seu coração não está na palavra de Deus, e a Bíblia diz: escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar mais contra ti. Escondi as tuas palavras no meu coração para não mais pecar contra ti, ó Deus. Assim Davi escreveu. Porque Davi, meu irmão, ainda pecou, adulterou e matou, mas com o coração arrependido se voltou a Deus e escondeu a palavra do Senhor em seu coração para não mais pecar contra Deus. As pessoas hoje elas estão escondendo-se de trás do pecado para não deixar o pecado e dizendo que amam a Deus, mas são mentirosos. As pessoas hoje estão se escondendo de trás de seus pecados, se escondendo de Deus, achando que Deus não contempla e dizendo que ama a Deus.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Salmos 19, 33. Ensina-me os teus estatutos, e eu guardá-los-eis até o fim. Dai-me entendimento, guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Essa oração, meu irmão, de uma pessoa arrependida. Não importa se matou, se adulterou, se roubou, se esquartejou. Essa oração é a única oração que Deus não rejeita, a oração de um coração quebrantado e contrito. Você já parou para pensar, meu irmão, se Deus não perdoasse o mundo de suas iniquidades, o mundo estaria perdido? Já parou para pensar, se Deus fizesse acepção de pessoas e não perdoasse certos pecados, o mundo estaria perdido? Aí Deus, ele perdoa. Aqui a Bíblia está falando que nós temos que aprender com o Senhor. Olha a oração que o salmista fez: Senhor, me faz andar na tua verdade, dos teus caminhos, dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Senhor, inclina meu coração aos teus testemunhos e na cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Não tem desculpa, meu irmão. O homem peca verdadeiramente porque ele quer mesmo. O homem transgride a vontade de Deus, a palavra de Deus, com consciência. O homem está caminhando para o inferno, transgredindo a palavra de Deus, e ciente de que está transgredindo a vontade de Deus. Aqui está, meu irmão, a oração de um homem que cometeu adultério, de um homem que cometeu homicídio, pecados graves. Mas a palavra de Deus diz aqui que agora ele está pedindo a Deus para aprender com o Senhor, para desviar os seus olhos da cobiça, para desviar os seus olhos da vaidade. Por isso que Jesus falou: os olhos são a lamparina do corpo. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, também todo o teu corpo será tenebroso. Pessoas que andam tão maliciosas, sua mente tão maliciosa, as suas palavras, os seus discursos já se desvaneceram, os seus discursos são profanos, suas palavras já não podem mais ser tão proveitosas, porque já os seus discursos têm se entenebrecido. Como fala em Romanos, dizendo ter conhecido a Deus, não honraram como Deus, não glorificaram como Deus, mas antes em seus discursos se desvaneceram, se desviaram. Os olhos são a lamparina do corpo. O que Jesus estava dizendo? Você vai entender em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala que os olhos são a lamparina do corpo, significa que seus olhos não podem contemplar o pecado, porque senão todo o teu corpo estará em trevas, em pecado. Você vai assim conduzir os seus caminhos. Olha o que diz em Mateus 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Porém, eu vos digo: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor do que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. É melhor seguir a instrução de Jesus do que continuar sendo enganado, iludido pelo seu próprio coração, que te conduz ao inferno dia após dia, dizendo que não tem nada a ver, tal coisa, não precisa disso tudo. As pessoas estão se iludindo. Não precisa disso tudo. Deus só quer o coração. Segue essa ideologia, meu amado, você vai ver onde vai parar a tua alma. Segue essa ideologia, meu amigo, de que Deus só quer o seu coração, e você vai ver aonde você vai parar.
Você vai parar no lugar de tormento e em chamas e estará por toda a eternidade, por ser negligente quanto ao que Jesus ali instruiu e ensinou. Jesus falou que se o teu olho contemplar uma mulher, você adulterou. Jesus falou isso. Qualquer que em seus coração cobiçar e desejar uma mulher, ele cometeu adultério. Aí como é que eu vou falar que essa palavra não serve? Tem como refutar a palavra do Senhor? Tem como ser contrário à palavra de Deus? Dizer que ela está errada? Ah, é literal. Ah, não é ao pé da letra. Ah, não é bem assim. É assim que o homem iludido em seus pecados ele caminha, dizendo que tal coisa não tem nada a ver, dizendo que não é bem assim, dizendo que não precisa ser levado ao pé da letra. Eu me lembro que assim Satanás ele agiu no jardim do Éden. Não é bem assim. Não é bem assim. Não foi assim que Deus quis dizer. Foi assim que Satanás falou no ouvido de Eva. A antiga serpente seduziu e enganou a Eva. É assim que o diabo fala nos corações do ser humano nos dias de hoje. Não é bem assim. Não precisa disso tudo. É radicalismo. Não precisa ser levado ao pé da letra. Mas sabe, meu irmão, que se os teus olhos contemplar uma mulher, Jesus disse, seu coração se cometeu adultério. Então, levando essa palavra a sério, não levando ela em brincadeira como muitos estão levando, você está caminhando para o inferno. Você está adulterando. Você está cometendo o pecado de adultério, meu irmão, e precisa se arrepender. Para não encontrar sua alma no fogo do tormento, você precisa se arrepender. É necessário se reconciliar com Jesus Cristo, porque é através de Jesus Cristo que vem a reconciliação com toda a criatura. Como eu preguei aqui na carta agora há pouco, que Paulo escreveu, dizendo que nele foi reconciliado todas as coisas. Só tem como se reconciliar com Cristo, levando em conta tudo que ele falou e praticando tudo que ele disse. Senão, meu irmão, de maneira nenhuma será encontrado escrito o nome no livro da vida, porque Jesus falou: e todo aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Volte a Deus enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e se torne para Deus, pois Ele é benigno, misericordioso em perdoar.